Fala pessoal, você está no canal Problema Resolvido. Eu sou o professor Davi e no vídeo de hoje a gente vai ver, né, como que a gente cria uma estrutura geral, né, um entre aspas, né, um esqueleto, né, para a gente poder montar qualquer programa em Fortran então, ok? Então eu vou fazer o seguinte, né, eu vou abrir aqui o editor e vou criar um arquivo novo, tal como a gente fez nas aulas anteriores, né? Aqui eu vou ampliar um pouco a tela para ficar mais fácil, né, de visualizar. Então aqui eu costumo fazer o seguinte, né, lembrando que eh, não existe uma regra definida para isso, né, mas eu costumo geralmente pular a primeira linha e dar 5 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a gente vai escrever o quê? Program, e depois a gente vai escolher o nome para o programa, né. Aqui, por exemplo, eu vou colocar nome de programa, estrutura. Beleza, pessoal, a gente pode colocar qualquer nome, né, só toma cuidado para não, colocar mais do que uma palavra aqui, né. Por exemplo, estrutura, do script, porque na hora de compilar vai dar problema, né. Outra coisa, pessoal, né, quando a gente for trabalhar com o editor de Fortran, evita também ao máximo colocar acentos, colocar símbolos estranhos, porque tudo isso na hora, né, de executar o programa pode dar problema, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte então, eu vou dar o espaço, vou pular algumas linhas aqui. Então, pessoal, a gente sempre vai começar o programa assim, né, program e o nome do programa. Lembrando que isso não é obrigatório, tá? Mas, é interessante quando a gente vai criar um programa, né, a gente já deixar claro, né, algumas informações sobre o programa, ok? Então aqui eu pulei 3 linhas, né, e aqui seria, qualquer coisa que a gente vai colocar no programa depois. E daí depois, nas últimas linhas, né, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar encerrar o programa, ok? E como que a gente faz isso então? A gente vai usar o comando stop. Esse comando aqui, ele serve para parar o programa, né. Então tá lá, o programa tá rodando, né, daí quando chega no stop, ele vai, parar o script, né. Para a gente poder encerrar o programa, a gente vai usar esse comando aqui, ó, end, ok? E daí depois eu costumo pular uma linha, ok? Então beleza, pessoal, lembrando, né, que esse é o jeito que eu faço, né, cada pessoa faz do jeito que quiser, mas para você que está começando agora, o importante é isso, né, você ter aqui o nome do programa, né, program, aqui a gente vai colocar então, o conteúdo do programa e para encerrar o stop e o end, ok? Então nas aulas anteriores, né, a gente viu o que? O comando print, né, que era o que? Basicamente print, asterístico, vírgula, e entre parênteses a gente colocava, né, eh, um texto que a gente queria imprimir na tela. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, olá. Né, vou colocar sem acento agudo no A, né, repetindo, né, sempre evite ao máximo colocar acentos e símbolos estranhos, ok? Beleza, pessoal, então feito isso, a gente vai aqui em Build e vai aqui em Start to Run. Antes de executar, né, o script, o editor ele vai pedir, né, para eu salvar, então eu vou salvar aqui em uma pasta na área de trabalho. Aqui eu vou trocar o nome para, por exemplo, estrutura, e vou salvar aqui, ok? Aqui é só clicar em sim e beleza, né? O script ele já foi executado. Então aqui, ó, percebam que aparece escrito olá, né? Aqui na tela, ok? Então aqui eu vou fechar. Então, pessoal, essa, né, é a estrutura geral de um programa. Agora tem uma outra coisa também que é interessante, né, que são os comentários, né, que a gente utiliza no programa. O que seriam comentários?
Comentário é um texto qualquer, né, que eu vou colocar em qualquer lugar aqui do editor e que ele não vai interferir no programa. E para que serve? Serve para a gente, né, como o próprio nome diz, fazer comentários sobre, né, partes do programa. E também serve para a gente poder, né, deixar o script visualmente mais organizado. Para a gente poder, então, escrever qualquer coisa, né, sem que o compilador, né, ele considere como sendo algum comando, a gente vai usar a exclamação, ok? Percebam que ficou verde aqui, né? E daí depois a gente pode escrever o que a gente quiser. Então, por exemplo, comentário sobre o programa, ok? E o comentário eu posso colocar em qualquer lugar, né, no texto, por exemplo, aqui na frente do print, eu vou colocar. Eu vou escrever, por exemplo, aqui imprime na tela, ok? Então, do jeito que tá, pessoal, eu posso escrever o que eu quiser, né? E isso que está escrito, né, aqui, começando com ponto de exclamação, né, não vai interferir no script, né, como havia dito. Se tá verde é porque o programa, o compilador, né, ele vai ignorar, ok? E também, como eu havia dito, né, o comentário ele também é muito útil para a gente deixar mais organizado, né, o programa de uma maneira visual. Então aqui, por exemplo, eu vou apagar isso daqui e vou fazer o seguinte, né, eu vou ir apertando o sinal de menos, né, várias vezes, ok? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui e vou colar aqui. Eu vou aproveitar também e vou colar aqui no final, ok? Muitas vezes, né, eu também costumo fazer o seguinte, ó, eu escrevo aqui, ó, alguma informação sobre o programa, né, por exemplo, eh, início, programador, professor Davi, objetivo, né, do programa, no caso seria imprimir texto na tela. Aqui eu também, né, posso escrever, o que eu quiser, né. Isso, como eu falei, ajuda bastante, né, a gente se orientar, né, com relação ao script e já deixar explicado, já deixar esclarecido, né, o que cada trecho do programa faz, ok? Então é isso, pessoal. Se esse conteúdo foi útil para você ou você apoia esse tipo de conteúdo no YouTube, você pode ajudar na divulgação. Para isso é só deixar o like, ou então compartilhar o vídeo, ou então deixar um comentário. Tudo isso ajuda na divulgação do vídeo. Ok, pessoal? Então na próxima aula a gente vai falar sobre variáveis, né? Então é isso, pessoal, e até a próxima.